Sim, estávamos falando do resfriado. Isso, pode continuar as outras. Pode continuar. Então, a gripe. Qual a diferença de resfriado e gripe? A gripe é uma doença um pouco mais grave. Já tem febre alta, já tem um comprometimento do estado geral. O que a gente considera febre alta? Até hoje eu não sei o que é isso. Acima de 38? Então, febre alta, 39, 38. Porque o resfriado geralmente vai até no máximo 38. Perfeito. Tá? A gripe, a criança tem uma febre mais mantida, ela tem um maior comprometimento do estado geral, ela fica mais amuadinha. Acima de 38 a gente já sabe que pode ser gripe. Gripe. Mas não é só isso. São vários fatores associados. Medicina não é simples assim. Não é ciência exata. Não, além de não ser ciência exata, não é simples assim. É como se fosse um trabalho de quebra-cabeça. A gente junta vários fatores. Eu falo que a gente é igual detetive. A gente junta vários fatores para tentar chegar ao melhor diagnóstico. Por isso que o exame é tão importante também, né? Por isso que a história e o exame físico são tão importantes. Perfeito. Né? Infelizmente, hoje, isso vem sendo trocado pela tecnologia. Então, pelo ontem Google, mesmo... É isso que você quer dizer? Hã? Pelo Google, a tecnologia é isso? Não só o Google, mas às vezes, por exemplo, ontem mesmo cheguei no hospital e tinha uma enfermeira, porque eu levei minha filha no pronto-socorro, ela estava com febre, mas a mulher não pediu nem o raio-x. Mais importante do que o raio-x é o exame físico. Se o médico está ali, ouviu você, mãe, conversou direito com você, examinou seu filho com atenção, com cuidado, ele não precisa de raio-x sempre, tá? É só se ele tiver uma dúvida diagnóstica. Se ele tem certeza que aquilo é uma virose, se o quadro clínico, história mais exame físico, é compatível com virose, a gente não pode ficar irradiando a criança o tempo todo. Perfeito. Tá? Bom, mas aí voltando para a gripe. A gripe já tem os vírus causadores mais específicos, né? A influenza A e B, tem parainfluenza e H1N1, H2N2, ou seja, são vírus mais agressivos e complica com mais frequência. E aí a complicação, os sinais da complicação eu já falei, né? E a complicação pode se tornar outra doença? Por exemplo, uma pneumonia, uma bronquiolite? Sim, pode se transformar. Essa palavra aí já todo mundo treme na base. Sim, novo, pneumonia. Né? Eu, por exemplo. A causa mais frequente de pneumonia são essas doenças virais. Resfriado, mas principalmente a gripe. Então, quando a gripe não melhora, que não, também como doença viral, ela geralmente é autolimitada, mas pode complicar com a pneumonia. E aí a pneumonia tem várias complicações. Saindo da gripe, eu vou falar na Covid, só por conta da epidemia, da pandemia que a gente teve. Hoje em dia, atualmente a gente está tendo um novo surto pequeno de Covid em adultos, tá? E a Covid também é uma doença gripal, é uma síndrome gripal. H1N1 é um vírus que está no grupo dos vírus que causam gripe. Só que na criança, geralmente o quadro é mais brando, assintomático, mas também pode causar a síndrome inflamatória que causa no adulto. É mais rara, mas é uma síndrome mais grave, que aí já pode acometer pulmão com pneumonias graves, coração, cérebro, né? A Covid grave pode acometer esses sintomas, mas na criança esse acometimento é bem mais raro, bem mais incomum do que no adulto. Perfeito. Saindo do Covid, a gente passa para as bronquiolites, né? Que aí a gente já está evoluindo um pouquinho, olha só. Resfriado, gripe, vias aéreas altas. Bronquiolite, a gente já afeta bronquíolo. Né? Lembra da divisão? Eu achei que era muito parecido, pneumonia e bronquiolite. Então, bronquiolite e bronquíolo. Pneumonia e alvéolo. Perfeito. Então, assim, por isso que eu quis falar da fisiologia do trato respiratório, para a gente entender melhor e por que as doenças vão ficando mais graves. Então, a bronquiolite também é uma virose, né? Começa como uma virose comum, coriza, garganta, tossezinha seca, só que esse quadro ele vai se agravando. E a criança começa a tossir mais intensamente, ela começa a chiar, ficar mais cansada, e é realmente muito preocupante e um quadro muito feio da gente ver. A maioria dos quadros de bronquiolite, né, o pico de incidência, aliás, a incidência é maior até 2 anos, sendo mais comum ainda até 1 ano de idade.
e é principal causa de hospitalização nos lactentes até 6 meses. Nossa. Então, assim, é uma doença do pequeno bebê, por isso que é tão preocupante para as mães. Eu mesma, minha filha foi internada com 4 meses, foi internada num quadro muito grave de bronquiolite. Então, é aquilo que eu já falei, a bronquiolite começa como um quadro viral comum, alto, e vai afeta bronquíolo, e acontece obstrução dos bronquíolos. Então, o ar não passa. Quando o ar não passa, a criança tem aquelas tosses violentas e tem cansaço. Normalmente, também, que dó, né? é muito triste mesmo. É muito desesperador, embora seja uma doença com uma mortalidade baixa. Tá? Só 0,1% das crianças morrem. Mas já dá para acalmar um pouco. Isso. Mas é importante dizer, eu falo sempre que estatística é muito bonito no papel, né? Que se 0,1% for o seu bebê, esse número virou 100% e deixa de ser importante. Esse número tão pequeno, para você foi 100%. Com você complicou. Então a gente precisa ter esse cuidado na hora de atender a mãe também, de entender o desespero. Mas, mamães, fiquem tranquilas, é uma doença normalmente benigna. O que acontece é que a criança, às vezes, ela vai chiar por mais tempo. Inclusive, tem muita confusão com asma. Às vezes, a criança sai desse quadro de bronquiolite e começa a ter crises de chiado com frequência. É asma? Não dá para saber se é asma ainda. Me explicaram isso. Acho que foi minha mãe que me explicou isso. Depois que teve a primeira, ela falou assim, nossa, mas ela continua tendo. Eu tenho que pensar que a doença ela voltou. Ela não, porque é comum ter essa continuação de chiados. Ela me explicou. Por quê? Porque o bronquíolo inflama. E essa inflamação no bronquíolo, lembrem-se que é aquele canudinho mais fininho, né, que vai chegar ao alvéolo. Essa inflamação vai deixar o bronquíolo mais estreito. Perfeito. Então, mais frequentemente, a criança vai chiar. Pode complicar também, né? Falei que é a principal causa de hospitalização nos bebês, né? Uhum. Bom, acho que da bronquiolite é basicamente isso. A gente falaria de asma, rinite. Não, aí a gente tem que falar das pneumonias, né? Fala isso. Me explica um pouquinho sobre as pneumonias. Então, a última doença respiratória mais comum é a pneumonia, que é uma outra grande causa de preocupação. E é importante lembrar que a pneumonia, ela, infelizmente, é a principal causa de mortalidade em crianças. Então, é mais que bronquiolite. Sim, a pneumonia, a chance de complicação, muito mais. Muito mais. O índice de mortalidade das pneumonias, infelizmente, ainda é alto. E ela é perigosa, né? Assim, porque ela agrava rápido também, às vezes. Ela pode agravar rápido. Por isso que é bem importante a gente lembrar daquela fisiologia do sistema respiratório da criança. A criança é mais frágil, sistema respiratório mais estreito, a chance de complicar. É claro que a maioria não complica, mas pode complicar. Então, a pneumonia é sempre aquela doença que a gente fica com o pé atrás. A partir desse pressuposto, que pode complicar para a gente ficar de olho, digamos assim, uma dica. Exatamente. Pneumonia, e existem as pneumonias virais, né? Que são os mesmos vírus que causam lá os resfriados e a gripe, só que eles vão acometer o alvéolo, vão causar uma doença no alvéolo, o alvéolo se enche de líquido, né? Seja de secreção, inchaço e tudo, e aí não consegue fazer a troca gasosa. Lembra que faz a troca gasosa no alvéolo? Então, a pneumonia comete os alvéolos, e por isso que ela é mais grave, né? Porque ela já afeta toda a homeostase, todo o funcionamento do organismo. Tem as virais e tem as bacterianas, né? Dentre as virais, acho que qual que é a pior? As virais, micoplasma, a própria influenza pode causar pneumonia. Mas entre a viral e a bacteriana? Sim. A pneumonia é bacteriana, com certeza. Ela complica muito mais. O índice de complicação. Pode complicar com derrame pleural, que é líquido na pleura. Pode dar pus, um empiema pleural. Daquela pessoa conhecida que teve isso, derrame pleural. Que é grave, que é extremamente grave. Então, assim, é uma doença que a gente precisa ficar de olho, precisa ficar atento, precisa cuidar com toda a atenção, porque é uma chance de complicação maior. Entendi. E se a gente falar de Covid, como que está a situação hoje em dia? As mães devem se preocupar também nessa questão, né, para as crianças maiores? Pois foi o que eu falei do Covid. O Covid funciona como uma gripe, ele é um vírus da classe dos vírus que provocam gripe. Na criança, ela é uma doença mais autolimitada, a maioria das crianças ela é assintomática, mas pode sim causar
síndromes mais graves, quadros mais graves, que a gente chama de síndrome, né? A gente chama de síndrome quando afeta mais de um sistema. Sistema respiratório, mas também a criança pode ter diarreia, vômito, aí a gente chama de síndrome, que afeta vários sistemas. Mas é uma coisa que a gente tem que ficar de olho, né? Principalmente no aspecto de prevenção. É nova, querendo ou não, né? Uma doença nova ainda. E que a gente não tem ainda todo o controle sobre ela, né? Mas eu acho que tenho certeza, hoje, graças a Deus, as coisas estão mais, os médicos conhecem melhor a doença, as coisas estão mais controladas, porque a gente sabe lidar. No início, pelo fato de ser uma pandemia, né? Uma doença que acometeu o mundo ao mesmo tempo, uma doença com um perfil de gravidade muito grande, mas que, graças a Deus, naquele momento, as crianças ficaram de fora desse quadro, né? Era muito raro, até pelo isolamento, né, que foi feito na época. Perfeito. Mas hoje a gente já tem vacina, hoje a gente já conhece mais a doença, já sabe lidar com ela. Perfeito. Eu esqueci de perguntar uma coisa, então, se você puder me responder. Isso é uma dúvida também que eu ouço muito de algumas mães. Uhum. Não sei se é verdade, se é mito ou verdade. Existe esse nome, pneumonia atípica e pneumonia silenciosa? O que seria isso? Então, a pneumonia atípica é um tipo de pneumonia viral, né? Geralmente. Vírus diferente? Hã? Um vírus novo, diferente? Não. Ela é micoplasma, clamídia, mas não são pneumonias nem de vírus comuns, como não é Covid, né? Mas como ela não tem a manifestação comum da pneumonia. A criança, às vezes, não tem febre alta, ela não tem tosse, às vezes uma tosse seca, não tem catarro, porque pneumonia, quadro típico, febre, dor, criança com catarro amarelado. A pneumonia atípica, ou silenciosa, que eles chamam... Então é a mesma, silenciosa e atípica é como se fosse... É a mesma coisa. Que o detetive tem que achar. Exatamente. Então é aquela criança que tem um quadro viral que não melhora, ela está tossindo, mas não tem tosse, não tem muito catarro, então a mãe não pensa em pneumonia. E às vezes nem o médico. Uhum. E às vezes nem o médico pensa. Se o médico está ali no pronto-socorro, naquela, tá tossindo, tem catarro, não tem. Examina. Então, assim, demora teu diagnóstico. Às vezes demora. É preciso um alto grau de suspeição. É preciso você lembrar que essa pneumonia existe e que não é raro nas crianças. E que tem um potencial de agravamento também. Até pelo problema. Normalmente ela não complica muito com coisas muito graves, não, sabe, Lara? Mas aquela criança que não melhora. Né? Essa questão do derrame pleural pode ser uma agravante? Pode acontecer. Não é mais comum. Derrame pleural é mais comum nas pneumonias bacterianas. Entendi. Tá?